Olá, boa tarde, sejam muito bem-vindos ao BMC Stock desta segunda-feira. Eu e Hanna Beltrão estaremos juntas nas próximas horas, então, com as principais informações do mercado financeiro no meio do dia. Confira os destaques. Casa Branca diz que Rússia pode atacar a Ucrânia a qualquer momento e eleva o clima de tensão na região. Gol e American Airlines assinam um acordo de investimento para cooperação comercial e aumento de capital. TIM nega a formação de consórcio para a compra de ativos da Oi Móvel. A companhia diz que no processo da compra houve 3 operações distintas de ativos colocados à venda. Essas e outras notícias a partir de agora no BMC Stock. Meio-dia e 33 minutos e, claro, a gente começa o estoque com boa tarde para a Hanna Beltrão. Boa tarde, Hanna. Oi, Isa. Boa tarde para você. Boa tarde a todos que estão nos acompanhando, né? Segundamos aqui no BMC Estoque e a gente vai, falar sobre os principais assuntos que estão movimentando a economia e o mercado financeiro e acabam impactando, é claro, os seus investimentos. A gente conversa hoje com o professor de Economia Internacional do INSPER, o professor Roberto Dumas, e também teremos o Fabrício Veloni, economista-chefe da Frente Corretora. E é claro que o Alex André também estará por aqui trazendo os principais gráficos do dia, trazendo um olhar da semana, do mês, como é que está a situação no Brasil e no mundo, Isa? Exatamente, Hanna. E a gente começa então com os números do mercado financeiro. Ibovespa operando em queda, com os investidores aí de olho na PEC dos combustíveis, de olho também nas notícias dos papéis aqui, por exemplo, temos Hapvida, Intermédica aqui caindo bastante, principalmente após o anúncio que eles fizeram de uma sinergia operacional de mais de R$1 bilhão. Mas a gente começa então com o Ibovespa aqui, que no momento está quase estável, aí 0,01% de queda, operando a 112.232 pontos. Temos também as maiores perdas do dia, temos GND, e com 5,86% de queda, Hapvida com 5,79% caindo aí. Temos Localiza com 2,48% de queda, Grupo Soma com 3,18%, CEMIG com 2,42% de queda. Vamos dar uma olhadinha também aqui no dólar futuro. Deixa eu ver aqui se eu consigo colocar o mouse direitinho. Temos com 0,68% de queda, dólar futuro com R$ 5,32. Eu não falei aqui as maiores altas do dia, Temos Uzi Minas com 3,74% de alta, JBS com 3,27%, subindo também Magazine Luiza com 2,37% de alta. E agora temos os números internacionais com a Hanna, Com certeza, a gente já começa então trazendo os números do mercado lá fora, para a gente já conseguir ter um panorama também agora no comecinho da tarde. Dei uma atualizada aqui para a gente ver bem bonitinho como é que os números estão por lá. A gente já consegue ver então que Hang Seng fechou numa alta de 0,03%, de alta, e aí depois Xangai tem uma alta de 2,03% e Nikkei fechou também aí, na verdade, no negativo. Nikkei recuou 0,70%, lembrando que na semana passada, a gente viu esse feriado longo, e que acabou impactando nas bolsas asiáticas. A gente vê, então, que no pregão, então, de hoje, acabaram fechando nesse patamar. Já em relação às bolsas lá na Europa, a DAX na Alemanha opera agora em alta de 0,97%, FTSE no Reino Unido 0,98% de ganhos também, CAC na França sobe 1% agora e o índice Eurostoxx sobe 1,04%. Já o dólar, dei uma atualizada aqui, o dólar está recuando agora 0,65%, está aí sendo comercializado a R$ 5,29. O barril do petróleo, daqui a pouquinho a gente volta aqui para ver como é que são as bolsas nos Estados Unidos. O petróleo agora, o petróleo Brent está caindo 0,39%, com o barril a quase $93, o barril desse petróleo. E o petróleo WTI está caindo agora 1% e é comercializado a pouco mais de $91. Já em relação às bolsas lá nos Estados Unidos, Dow Jones agora sobe 0,34%, S&P 500 0,44% de ganhos e Nasdaq está também no positivo por lá, subindo 0,71%.
E a gente segue de olho no mercado internacional, porque a Casa Branca disse que a Rússia pode atacar a Ucrânia a qualquer momento e o que acaba elevando ainda mais a tensão na região. A nossa correspondente Giovana Locatelli tem mais informações e traz aqui no estoque pra gente. Giovana, como é que está a situação? Boa tarde. Boa tarde a todos. A grande novidade é que o presidente francês Emmanuel Macron vai assumir o papel de liderança nessa crise Ucrânia-Rússia. Essas notícias saíram hoje pela manhã, ao vivo, na TV Al Jazeera. O presidente francês Emmanuel Macron vai se encontrar com o russo Vladimir Putin hoje, durante o dia, e com o ucraniano Zelensky amanhã, numa tentativa de acalmar as tensões e evitar uma temida invasão russa à Ucrânia. O esforço de Macron é a intervenção de maior destaque já feita por um líder ocidental para acalmar as tensões. Ele vai visitar Kiev para convencer o presidente ucraniano Volodymyr Zelensky amanhã. A concentração de cerca de 100 mil soldados e equipamentos militares russos perto da fronteira com a Ucrânia alimentou os temores ocidentais de que Moscou possa estar planejando sim um ataque. A Rússia nega estar se preparando para uma invasão e acusou a aliança militar da OTAN liderada pelos Estados Unidos de minar a segurança na região. Ele quer que a OTAN impeça a Ucrânia e outras nações ex-soviéticas de se tornarem membros e recue as forças da Europa Oriental. Washington e a OTAN rejeitaram as exigências da Rússia. O ministro das Relações Exteriores da Ucrânia disse que vai levantar a questão de recusa de Berlim em fornecer equipamento militar a Kiev. Claro, durante o dia e durante os próximos dias, com certeza teremos outras informações atualizadas sobre este cenário. Com vocês, meninas. E, Giovana, a Arábia Saudita retomou os planos também de listar mais ações da Aramco, a petroleira mais valiosa do mundo, e o governo quer vender até 50 bilhões de dólares em papéis da empresa, o que representa cerca de 2,5% de participação da estatal, né? O mercado acredita que vai vender essas ações, Giovana? O mercado está observando e esperando os próximos passos para reagir. Executivos da companhia tiveram discussões internas e com consultores externos sobre a venda das ações adicionais na Bolsa de Valores de Riad, além de uma listagem secundária, possivelmente em Londres, Singapura ou outro local. A listagem de ações seria, de longe, a maior da história do mercado de capitais e poderia ser difícil de ser realizada. A empresa estabeleceu o recorde anterior de maior IPO do mundo em 2019, quando levantou aí quase 29 bilhões e meio na Tadawul, que é a Bolsa de Valores saudita. O esforço de venda de participação ainda está em fase de planejamento e pode ser adiado ou alterado aí, segundo disseram os especialistas que acompanham este movimento. O governo saudita apresentou vários planos diferentes ao longo dos anos, com o objetivo de arrecadar recursos por meio da Aramco. Alguns deles falharam ou foram abandonados no meio do projeto ali. A listagem em 2019 foi a versão reduzida das ambições originais da empresa, que planejava vender até 5% da empresa por até 100 bilhões de dólares. Mas os investidores internacionais desconfiaram das questões de governança e também do preço das ações, que acabaram avaliando a empresa em 1,7 trilhão de dólares. O IPO apenas doméstico acabou listando 1,5% da empresa da petroleira. E claro, a gente acompanha esse movimento aí que deve evoluir nos próximos dias. Com vocês. Certo, obrigada pelas informações, Giovana Locatelli. Agora a gente vai para o setor aéreo, porque a Gol anunciou hoje que fechou compromissos definitivos para uma parceria com a American Airlines, que envolve o investimento da companhia aérea norte-americana na empresa brasileira. E o valor é de 200 milhões de dólares, cerca de 1 bilhão de reais. A parceria anunciada, então, em caráter preliminar em setembro, envolve uma expansão das relações comerciais entre as empresas, com um acordo de codeshare exclusivo que vai permitir a expansão da oferta de assentos em voos. Além disso, envolve a aquisição de uma fatia de 5,2% da Gol pela American Airlines, através da emissão de 22,2 milhões de novas ações preferenciais pela Gol. O fechamento da transação, incluindo a emissão e o pagamento pelas novas ações preferenciais, está sujeito a condições como a aprovação pelo CAD. Então vamos aproveitar e dar uma olhadinha para ver como é que como é que estão os papéis no setor aéreo, da Gol, no mapa do calor, Hanna? Para a gente já ter uma visão de como é que está, né, nessa segunda-feira, já está até aí na tela o nosso mapa
de calor do Profit Pro da Nelogica, a gente vê então, né, que a Gol já sobe 1% agora e a Azul segue aí, né, caindo 0,23%. A gente, é claro, vai trazendo aqui os números, olhando o setor para ver como é que vai se movimentando aí nessa segunda, né, Isa? Tá certo, obrigada, Hanna. Bom, agora é hora de chamar então o nosso professor de Economia Internacional do INSPER, Roberto Dumas, que já está no ar aqui com a gente, para falar um pouco mais sobre assuntos econômicos. Muito obrigada pela participação mais uma vez com a gente, professor. Uma ótima semana para você. Prazer é meu, Hanna, Isa, boa tarde a todos. Boa tarde. Bom, vamos começar falando aí de um tema que é alvo da política econômica, que mexe com o mercado, sobre a PEC dos combustíveis. Então, aí a gente sabe que foi apresentada aí ao Congresso na semana passada, a proposta que permite uma redução ou até mesmo a eliminação de tributos federais e estaduais sobre os combustíveis, né, professor? Essa PEC segue dividindo o governo, né? O ministro da Economia, Paulo Guedes, já falou, né? Ele ainda tenta aí demover o presidente Jair Bolsonaro de patrocinar essa ideia, restringindo a medida ao diesel só e também ao diesel e o biodiesel, né? A gente tem duas propostas de PEC, né, tanto da Câmara quanto do Senado, que, se aprovada alguma dessas propostas, teríamos aí uma renúncia fiscal bem relevante. Esse custo fiscal vai ter que ser pago em algum momento, né, professor? Como seria paga essa conta no futuro? Qual que é a sua opinião sobre essas propostas? Veja, aparentemente ninguém se preocupa de como vai ser pago isso daí no futuro. Que nem você bem colocou, primeiro você tem a PEC da Câmara, que foi estabelecida aí pelo deputado Cristino Áureo, do PP do Rio de Janeiro. Ele cogita de tentar zerar ou diminuir bastante o PIS, COFINS, o CID, tudo que incide sobre a maior parte dos combustíveis, de modo a mexer no preço. Isso daí, se você fizer, e se juntar ainda a energia elétrica, que é o que ele quer, a renúncia fiscal pula de 54 bilhões para 75 bilhões. Detalhe, isso é crucial, né? Porque relevando a lei de responsabilidade fiscal. A lei de responsabilidade fiscal, ela diz o seguinte: se você quiser ter um benefício fiscal, uma renúncia fiscal, é importante que você tenha uma outra receita correspondente. Não, mas nessa PEC não precisa. A renúncia de 75 bi não vai ter uma nova entrada de receita. E tem a outra PEC que você colocou também aí, que inclusive a área econômica colocou um nome maravilhoso, chama PEC Kamikaze, que é um pouquinho além. Assustador. Você chamar de PEC Kamikaze, quer dizer, você já perdeu completamente a noção do que é um populismo sensato. É tudo o que a PEC da Câmara queria, só que essa PEC estabelecida, sugerida pelo senador Carlos Favaro, além de alcançar uma renúncia de impostos em cima de todos os combustíveis e energia elétrica, também prevê o auxílio diesel aos caminhoneiros de até R$ 1.200 por mês por mais 2 anos, e o auxílio gás aumentaria de 50% para 100% do valor do botijão. Aí essa PEC já teria um aumento de 100 bilhões de reais de renúncia. Ou seja, você dobraria o meu déficit, de novo, sem respeitar, ou melhor, sem se importar com como que eu vou arranjar essa receita de lei de responsabilidade fiscal. É uma coisa impressionante um negócio desses, né? Porque, veja, você está no meio de uma intempérie, Rússia e Ucrânia, você faz tudo isso para tentar agradar o teu eleitorado, para baixar o preço do combustível, do diesel, da gasolina. Estoura uma guerra, o preço do petróleo já subiu 75% de fevereiro até agora, batendo aí os 93, ou seja, está beliscando os $100. Aumenta, vamos supor, para $100, todo esse benefício fiscal que você deu e acabou perdendo foi por água abaixo. No final das contas, você traz um benefício de quê? Se for totalmente zerar o imposto, que aí seria um absurdo, você tem um benefício, olha só, de 0,69 centavos no preço da gasolina e 0,33 centavos no preço do diesel. Isso por um gasto de 75 a 100 bilhões de reais. Quer dizer, o populismo fiscal não tem limites. E aí você pensa, mas será que o mercado responderia? O mercado não está nem se importando,
para falar a verdade, com essa PEC kamikaze, que, como o nome diz, pelo fato de você se autodenominar, o setor econômico denominar de PEC kamikaze, é tão truculenta, é tão absurdo pelo termo de furar o teto fiscal e desrespeitar a retidão fiscal, que você nem está precificando o negócio. Agora, a PEC do combustível, não. A PEC do combustível não é tão melhor assim. Ela prevê uma renúncia que vai de 54 a 75 bilhões, e isso sem trazer o benefício, como a gente espera, do preço da gasolina. Você está mexendo numa coisa que não é para mexer. Justamente agora, ou seja, é uma mania de achar que Brasil são os Estados Unidos, que a gente pode gastar à vontade, que não precisa. Sabe, os governos têm uma mania de achar que você pode gastar, que vai cair de algum lugar. O que eu vou fazer? Eu vou pedir emprestado, mas nós já falamos isso ad nauseam aqui. Se eu for pedir emprestado e estou vendo que você está fazendo uma política populista apenas para reeleger, eu vou inclinar a curva de juros, eu trago de volta, ou seja, subtraio todo esse benefício, corrompo todo esse benefício que você achou que traria para a população, o que na realidade não está trazendo. E isso não é uma proposta só do governo atual. Você tem propostas também de descabelar, vinda do lado do PT também, né, Isa? Exatamente, que é a nossa outra questão aqui que a Hanna vai falar agora, mas só para pegar o gancho ainda nesse assunto, professor, você comentou qual seria o benefício para o consumidor final no bolso, né? Só para as pessoas entenderem exatamente, né? E todo esse sacrifício, às vezes vai ser muito pouco benefício, vai ser o quê? 35 centavos que sairia de redução, né, do combustível. E também eu queria que você comentasse a questão do etanol, né? A competitividade também afetaria aí, né, o nosso etanol, a produção brasileira. Nossa, você lembrou de uma coisa absolutamente crucial agora, que eu até havia esquecido. Se você zerar os impostos, o que eu acho um absurdo, você está zerando. Se você pegar isso daí e zerar, vamos pensar aqui, o gasolina R$ 7, R$ 8, 0,69 centavos ficaria abaixo. Mas é muito difícil achar que você vai gerar o PIS, COFINS, o CID, etc. da gasolina. Então a gente está imaginando mais ou menos uns 40 centavos por litro de combustível. Isso se o câmbio não depreciar e se o preço do petróleo não subir. Ou seja, se a gente não tiver guerra ou se não estressar mais as condições. Porque senão todo aquele benefício que eu dei volta por causa do aumento do preço do combustível. Agora, isso prejudica. Qual é a vantagem de você ter um carro biflex? A vantagem é de você, se a gasolina está muito alta, você põe etanol. Agora, se você quer privilegiar muito mais a gasolina, você colocou bem que eu até havia esquecido, você prejudica o setor do etanol, que foi justamente algo que foi feito na época da Dilma. Ou seja, a vantagem de você ter um carro assim é que se a gasolina sobe, eu ponho etanol. Se o etanol sobe por causa de um problema do açúcar, da cana-de-açúcar, etc., você põe o outro lado. Então, você acaba prejudicando, você está cada vez pior a emenda em relação ao soneto. Tá? Um populismo era de se esperar. Era de se esperar. Aquela coisa que a gente fala, mas já não está tudo no preço, como nós comentamos aqui, a gente vive comentando, veja, já está tudo no preço. Só que esse tipo de PEC kamikaze, esse tipo de PEC que vai abrir 100 bilhões de buraco, esse tipo de PEC que vai desrespeitar a lei de responsabilidade fiscal, esse tipo de PEC que pode prejudicar o setor de etanol, não está precificado. O negócio é tão draconiano, da forma feia, que o mercado ainda resolveu fingir que não está rodando. Porque se isso for aprovado, palavras do presidente, olha só, eu prefiro olhar o povo ao Estado. Meu Deus, mas o Estado é o povo e vice-versa. O Estado não gera dinheiro. O Estado tira dinheiro de alguém e dá para o outro. Se o Estado vai dar o benefício para o povo, é porque alguém está pagando isso daí. Quem vai pagar? Nós já falamos e continuamos. A população volta a pagar,
via mais juros ou depreciação cambial que bate na inflação. São vasos comunicantes. É como se o Estado fosse, olha, vou inventar, vou trazer dinheiro para vocês. Isso não existe. Isso não existe. Isso é capítulo 1 de livro de macroeconomia sem mestre. Isso é óbvio. É matemática. Eu não sei se eles realmente entendem ou não, né? Muito obrigada pelas explicações. Agora, Hanna. Vamos lá, professor, mais uma vez, boa tarde para você, né? Agora, mudando um pouquinho de assunto, nós temos repercutido aqui, né, algumas falas de pré-candidatos à presidência da República que têm, né, impactado o mercado. A declaração mais recente de um dos candidatos é sobre a defesa de uma espécie de quarentena fiscal. Como é que funcionaria isso e seria mais saudável para a economia, professor? Não, não pode ser mais saudável para a economia. Veja, é aquela coisa, eu estou devendo horrores, eu não tenho credibilidade. Não, vamos parar, vamos supor, 40, 60 ou 6 meses e fingir que nada acontece e vamos desencanar e declarar uma situação de emergência fiscal para lidar, entre aspas, com o caos herdado. Isso é uma proposta dos seguidores do Lula. Isso é uma proposta dos seguidores do PT. Isso não pode acontecer. Veja, isso permite você ter uma liberdade, olha só, uma liberdade legal para romper as regras fiscais. As favas, eventualmente, aqui quem está falando sou eu, o teto de gasto, a lei de responsabilidade fiscal e a regra de ouro. Que, olha, a gente precisa endereçar esse problema, entre aspas, do caos herdado do governo, eventualmente, que pode não ser eleito, etc. Tal. O que eles propõem fazer? Dar mais protagonismo para o Banco do Brasil, para a Caixa Econômica e para o BNDES e para as empresas estatais. Para um pouquinho. O que você quer fazer com o Banco do Brasil? Dar dinheiro a custo perdido? Dar dinheiro, de certa maneira, a uma taxa subsidiada? Quem vai pagar? O acionista minoritário? Ora, o acionista minoritário vira aquela coisa, né? É o cara de Nova York. Não, isso prejudica o acionista majoritário. De novo, é a mesma coisa da Petrobras. O acionista majoritário é o povo, o Banco do Brasil é do povo. Então, o Banco do Brasil pode ter uma lucratividade prejudicada. Mesma coisa a Caixa Econômica. E outra, usar de novo o BNDES com taxas subsidiadas, já está cheio de artigos mostrando que quando você dá dinheiro com uma taxa subsidiada, você aumenta a liquidez na economia. E ao aumentar a liquidez na economia, isso prejudica a política monetária do Banco Central. Ou seja, o que acontece? O BNDES abre uma torneira de liquidez e o Banco Central tem que fechar mais fortemente a liquidez, ou seja, a torneira da liquidez da economia como um todo. Se você abrir essa torneira demais, o BNDES, o Banco Central tem que subir mais ainda a Selic. Porque se eu estou dando água de um lado, eu preciso tirar mais, eu preciso tampar mais ainda do outro lado. E pasmem ainda, né? Voltar com concursos públicos para recompor quadro de servidores. Puxa vida, nossa maior despesa é com quadro de servidores, nós vamos gastar mais ainda. Então você vê, dos dois lados, está uma festa de populismo fiscal que é justamente aquilo que a gente traz para cá. E aí você fala, mas você está preocupado com isso? Sim, eu estou, porque eu não estou vendo uma terceira via. Se cada um está falando uma coisa dessa, veja, eu não estou falando bem desse ou daquele. Eu estou falando do programa econômico. Se esse é o programa econômico defendido por um candidato, com 1000 perdões, está equivocado. Se é aprovado ou decidido pelo outro candidato, também está equivocado. Não estou fazendo proselitismo, eu prefiro esse ou o outro. Eu não prefiro nenhum dos dois. Os dois estão errados. Eles fazem uma proposta achando que existe um saco sem fundo no Estado e vai cobrar a população. Só que a população vai querer cobrar mais juros. E vai trazer mais juros e mais recessão e não vai adiantar nada essa brincadeira de populismo fiscal aí. Pano para manga aí ao longo desse ano, né? Cada semana uma novidade, uma nova declaração, uma nova política econômica aí sendo debatida e o professor Roberto Dumas sempre esclarecendo. Não muito boa, muito né, bem Isa? que... Desculpa. Nenhuma por enquanto, né? Falando politicamente, nada
com viés partidário, né, professor? A gente está falando aqui de conta, né? Da Total, conta fechar no final, porque é a gente que paga. Econômica. Exatamente. Obrigada pelas explicações, professor Roberto Milton Dumas. Friedman sempre foi, né? Não existe almoço de graça. Desculpa. Exatamente. Tá certo, professor. Muito obrigada pelas explicações, obrigada pela participação mais uma vez. Uma ótima segunda-feira para você. Boa tarde. Nos vemos. Um abraço. Tchau. Até mais. Bom, e a gente continua com o noticiário brasileiro aqui. Vamos falar de uma empresa da Vibra Energia, aliás, que anunciou novo fundo de investimento imobiliário em parceria com a Prisma Capital. Segundo o comunicado oficial, o fundo vai receber o aporte de imóveis, todos com a bandeira Petrobras. O intuito da operação é englobar um aporte e a gestão de uma carteira de até 238 imóveis. O valuation, então, de entrada implícito na transação, avalia o total aí de 643,6 milhões de reais em imóveis, e a operação vai prever ainda a possibilidade de monetização imediata de parte dos imóveis, que vai ser realizada através da venda direta aos atuais operadores dos poços. Já os aportes dos imóveis do fundo serão realizados até dezembro de 2023, e a Hanna vai dar uma olhadinha pra gente para ver como estão os papéis da Vibra, né, Hanna? Vamos dar uma olhada, né, no papel, como é que está agora da Vibra e da empresa Vibra Energia, e também no setor, né? A gente já começa então olhando, né, que a companhia está aí com uma queda de 1,37%, né? Agora estamos encostando aí na 1 da tarde. E aí está com papel a R$ 22,33. Separei também aqui, Isa, o setor, para a gente ver, né, como é que o setor está se comportando no pregão de hoje. Está bem dividido, né? Vibra está ali caindo, como a gente falou agora há pouco, e fazendo, né, companhia para a Vibra tem também Petri 3 e Petri 4. Petri 3 agora cai 0,17% e Petri 4 0,03%. Já em relação às altas, a gente vê PetroRio subindo 1,39%. E Enalta também sobe 1,02%, e a 3R Petroleum está aqui no cantinho subindo também 1,02%, exato. Bom, e antes de chamar o nosso outro convidado, vamos dar um alô aqui pro pessoal do nosso chat do BMC News? Vamos ver quem já está deixando tá like, aqui, já deixando pergunta, já deixando pergunta, né? também. Silvio Rodrigo M, Alex Martins Cardoso, boa tarde, Ezequiel Santos, Antônio Carlos da Silveira, Rui das Neves aqui sempre com a gente, Nicolas Trader, obrigada pela participação, pessoal. Então, a gente já vai chamar o nosso próximo entrevistado e você já pode, então, fazer a sua pergunta, pode escrever aqui no nosso chat, que a gente repassa para o entrevistado do dia, que é o Fabrício Veloni, que já está aqui com a gente na linha e vai conversar com a gente hoje sobre o mercado financeiro. O Fabrício, que é economista-chefe da Frente Corretora. Boa tarde, Fabrício. Muito obrigada pela sua participação aqui com a gente hoje. Acho que você está com áudio mutado no seu computador, Fabrício. Vamos fazer o teste aqui, que é assim mesmo. A tecnologia, a gente vai fazendo o teste. Ainda está mudo. Ainda não. Bom, eu acho que parou ali. A gente daqui a pouquinho volta então com o Fabrício, a gente vai ver o que aconteceu na comunicação. E vamos fazer um giro de mercado, Isa? Vamos fazer então um giro para saber como estão algumas... Bom, vamos dar uma olhadinha no mapa do calor também? Vamos olhar o mapa do calor, vou até tirar aqui e colocar no geralzão para a gente ver como é que está o Ibovespa hoje. Só voltando aqui. Que estava estável ali, ó, quase subindo, querendo subir. Tá agora no é 0,04% de alta, né? Tá tímido, ainda tá acordando, né? Nessa segunda. E aí tá na casa dos 112.320 pontos. Ele abriu o pregão hoje nos 112.247 pontos. Chegou numa máxima também de 112.516 pontos. Mas ele também chegou a perder no comecinho do pregão e chegou na casa dos 111 mil pontos. A gente vai monitorando aí o índice que agora sobe 0,07%. Já em relação às empresas aqui no nosso mapa de calor, tá tudo bem dividido também. Vou começar então falando, né, das quedas do dia. Né? GNDI3 está aí com uma queda de 6%. Depois tem Apvida caindo 5,71%, Qualicorp recua 3,61%, Grupo Soma 3,11% de queda também,
Cogna e Dux estão aqui do setor de educação. Cogna cai 3,61%. E Dux também está figurando aí entre as quedas, caindo 1,76%. Tem as empresas também do setor elétrico, siderurgia de mineração, de viagens também. CVC está por aqui agora recuando 1,61%. E aí, em relação às empresas, né, em relação ao siderurgia de mineração, tem CSN caindo 1,98%. Depois, Ultrapar, 1,79% de queda também. Raia Drogasil recua 1,69%. Lojas Renner cai 1,91% também. Localiza está aí caindo 2,21%. Aí, coladinho aqui em Localiza, tem Semig caindo 2,19%. Ecorodovias, 1,81% de recuo. BRF, setor aí de frigoríficos, 1,55% de recuo agora. Deixa eu vir aqui mais para esse outro lado, que a gente vê que tem os bancões também por aqui. Né? Tem também Banco Digital, Banco Pan cai 0,87%, Banco BTG Pactual 0,52% de queda, BID11 cai 1,11% agora também. E em relação a bancão, tem Itaú agora caindo 0,27%, Itaúsa 0,78% de queda também e Banco do Brasil cai 0,99%. Aí também aparecem por aqui os shoppings, né? JHSF está aqui caindo 1,34%. Então, muitas empresas que estão aqui nas maiores quedas, mas daqui a pouquinho a gente volta, então, falando das maiores altas e também trazendo atualizações do dólar. Obrigada, Hanna, porque agora a gente retomou a conexão com o nosso entrevistado, Fabrício Veloni, que já está aqui com a gente. Agora eu acho que deu tudo certo, né? Vai dar certo aí. Obrigada pela participação. Boa tarde, Agora Fabrício. deu certo. Agora sim, tudo certo. Boa tarde, Hanna. Boa tarde, Isabela. É um prazer aí estar com vocês aqui, seus telespectadores. Prazer é nosso. Fabrício, eu queria começar perguntando, né, do cenário macro para a Bolsa Brasileira, né? A Hanna acabou de mostrar aqui como é que opera o Ibovespa neste momento. Como é que você avalia as expectativas para juros, câmbio e inflação? O que podemos esperar para a Bolsa Brasileira agora em um médio prazo? Nós tivemos aí nesse último mês um pouco da mudança do panorama, tá? Até pela mudança de postura do mercado chinês, descolando do projeto macroeconômico que vem tomando as outras economias para controle da inflação. Então nós vimos aí um aumento de juros frequente aqui no Brasil, Estados Unidos principalmente, e tomando esse viés macroeconômico para tentar controlar a inflação. E na contramão de tudo isso, nós tivemos o mercado chinês cortando juros para conseguir uma aceleração na economia chinesa. Vale lembrar que a China hoje ainda é um dos maiores mercados produtores industrial do mundo, né? Ele que acaba abastecendo grande parte do mundo. E no mundo nós temos hoje um fenômeno de inflação bem diferente do que anteriormente. Nosso grande fenômeno de inflação foi bem relacionado, né, ao abastecimento de produtos nas economias. Então, nós tivemos uma quebra com a pandemia, uma quebra na cadeia de produção. Né, 2020, não sentimos tanto em 2020, porque ali nós consumimos os estoques que já eram produzidos lá atrás, e a injeção artificial nas economias através dos incentivos da pandemia acabaram gerando essa distorção mais forte ainda. Se aumentou bastante a demanda e a cadeia produtiva acabou gerando esse buraco pela parada aí das indústrias e também agora para a retomada é sempre um pouco mais demorada. Então eu vejo um ponto de uma inflação forte, uma inflação muito por escassez de oferta e também ligado aos combustíveis, né? A retomada do petróleo. Ele acabou passando, sim, o pré-pandemia, que nós estávamos lá em torno de $70 o barril, estamos hoje em $92, mas era esperado essa volta do petróleo, do preço, a um preço pré-pandemia e fazer essa retomada. Uhum.
E no mês de janeiro, a Bolsa atraiu mais de 32 bilhões de reais, né, de investidores fora do Brasil, o quarto mês seguido de ingresso de recursos e a segunda maior marca, né, em um período de 10 anos. A alta nos juros por aqui também deve atrair investidores para títulos como renda fixa. Como é que você avalia essa entrada de dinheiro gringo na Bolsa brasileira e de que forma os investidores podem ser afetados? Eu vejo a grande parte dessa entrada de recurso exatamente consequência dessa abertura do mercado chinês. Então, se gera uma expectativa de um aumento no consumo de commodities para essa aceleração industrial que a China está querendo fazer. Então, você soma isso, mais a escassez aqui no mercado americano e também os números fortes no mercado americano de crescimento, então você tem uma projeção do aumento da produção industrial chinesa. Então, os gringos acabaram entrando forte, principalmente empresas voltadas a commodity, aqui na Bolsa Brasileira, que retomaram aquele patamar ali, subindo acima dos 110 mil pontos. A tendência ainda é ter uma retomada forte, principalmente nas empresas de commodities. Há um aumento de juros aqui no Brasil, eu acho que ele fica muito prejudicado, essa inflação forte e essa perspectiva de baixo crescimento do PIB, principalmente para o ano de 2022, tá? Agravado pelo cenário eleitoral de 2022 aqui no Brasil. Então, eu vejo que aqui no mundo ele tende a ter uma retomada um pouco mais forte para o segundo semestre de 2022, mas já no Brasil, até devido à eleição, isso pode ser postergado para o começo do primeiro semestre de 2023. Então, isso, na renda fixa, agravado pelo até o entrevistador anterior, acabou frisando, essa retomada aqui vai ser lenta, a eleição ainda não tem um cenário tão definido e o compromisso com contas públicas hoje acaba sendo uma incógnita. Como que vai ser isso? Então, gera, sim, aqui no investidor estrangeiro, uma reticência com o Brasil e não querendo apostar tanto nesse risco, principalmente de renda fixa, o capital de mais longo prazo. Tá? É legal entender, eles estão entrando no capital de curto prazo, a bolsa estava para baixo, tá? Vou fazer um comparativo simples, tá? O petróleo de 7 de janeiro de 2021 até hoje, ele subiu em torno de 70%, o papel da Petrobras 7%. Então você vê o tamanho do gap e a perspectiva de aumento de faturamento da Petrobras. Muito não valorização, não acompanhamento próximo de um papel desse ao petróleo se dá muito pelo risco. Tá? Então, qual que é o risco? O risco do governo fazer algum tipo de política que use o caixa da Petrobras para conseguir fazer o controle efetivo dos combustíveis. Mas o risco também, Brasil, dos gastos públicos. Isso aí fez esse descolamento. Do meu ponto de vista, se tiver uma segurança um pouco maior, esse papel tende a ter uma recuperada até um pouco mais forte. Vamos falar que Petrobras, de longe, melhorou perto de 2000, após 2016, após 2018, né, com a entrada do novo governo, parou-se de fazer tanto aquela política que se tinha de subsídio da gasolina através do caixa da Petrobras. Tem os seus problemas? Ainda tem seus problemas a serem resolvidos e seus saneamentos a terem feito. Então, tirando os pesos da BR distribuidora, conseguindo aí tirar seu imobilizado também do seu balanço, isso aí vai conseguir gerar uma margem muito maior de Petrobras e tende esse papel ali chegar nos seus 45, 50 reais a Petro 4, na minha projeção. Seria um preço, acho que justo hoje, até pelo padrão que a empresa já vem sofrendo de transformação. Mas, é aquilo voltando naquele ponto, é o risco ainda que tem aqui de Brasil e a pouca demonstração de responsabilidade com o gasto fiscal ainda mais ano eleitoral, né? Nós tínhamos uma projeção de ter as reformas já em andamento para esse ano. Vamos lá, privatização de Correios, reforma administrativa, Eletrobras, que estava na boca do gol, aí acabou aí dando uma retrocedida, e isso acabou não caminhando. Isso gera, sim, uma expectativa não tão boa em relação ao fiscal para esse ano. Agora, Fabrício, a gente viu já as juros, né? Não, desculpa, pode concluir o seu raciocínio. Achei que tivesse terminado, pode continuar. Não tem problema. Já em relação aos juros, o Banco Central demorou, né, para conseguir voltar uma curva de juros na primeira sensibilidade que teve lá em setembro de 2020 de uma inflação.
Tá? Os juros nosso, a 2%, é muito distante do risco que tínhamos em relação aos outros emergentes, né? Então, só que quando ele foi começar a fazer os juros, esse aumento de juros muito grande em poucas reuniões, isso gera pouco efeito na economia no curto prazo. E a gente viu as ações de setores como construção, varejo, techs, serem bastante impactadas pela escalada dos juros e a expectativa de inflação, redução do poder de compra do consumidor, encarecimento das dívidas, desses setores tradicionalmente mais impactados pela alta da inflação dos juros. Ainda devemos ter um agravamento do cenário? Quais as expectativas para os resultados do quarto trimestre que estão saindo agora? Eu vou te fazer uma comparação do setor de construção brasileiro com o setor de construção americano. São mundos diversos, tá? O grande ponto, principalmente nos Estados Unidos, a demanda aqui por construção acabou crescendo fortemente. Então, qual que é o gargalo hoje? Se não se tem material para entregar e para conseguir efetivar novas construções. Até mesmo com essa perspectiva de juros, de aumento de juros, se acabou acelerando esse pré-juros, o aumento de compras na construção civil. Então ela está a pleno vapor. Diferente do Brasil, eu acho que também impacta o aumento do preço, principalmente dos suprimentos de construção. Esse aumento dos juros muito mais elevado, ele vai sim restringir. Nós estamos falando de economias, o grande ponto do Brasil, que difere um pouco do mundo, nós já estamos vindo de um problema de crescimento muito baixo nos últimos 10 anos. É que eu costumo conversar com o pessoal, falo, nós estamos partindo do -2, do segundo subsolo, enquanto as outras economias já estão no térreo, pelo menos. Então, essa expectativa de baixo crescimento também para 2022, com essa inflação alta, isso, claro, gera muita reticência do investidor para entrar com mais força no mercado brasileiro. O mercado de construção acabou sofrendo no mundo todo. Nós vimos aí a crise das empresas de construção na China. Então, a tendência é mundial, mas só que a retomada no Brasil, eu vejo que vai ser um pouco mais prolongada, até porque agora a inflação acaba gerando o efeito de retirada de renda, né? Que eu costumo falando de uma forma bem simplória, a tua conta de luz, se você aumentar ela em 30%, 40%, você vai deixar de consumir em algum outro ponto. Então isso aí você acaba tendo esse efeito renda já da inflação. Mas o efeito juros, o grande ponto é exatamente isso, para saber o quanto o Banco Central talvez tenha errado na mão nesses juros. Postura, tá, de juros bem diferente do Banco Central Europeu, que acaba tendendo a segurar um pouco mais os juros. O grande racional diferente do Banco Central Europeu e do Banco Central Brasileiro e do Banco Central Americano e alguns outros bancos centrais é que eles enxergam que essa pressão inflacionária ela é muito mais por escassez, e se você também aumentar muito o juros, você vai aumentar o custo de produção para a retomada dessas indústrias, que vai aumentar também o preço. Isso aí vai entrar naquele ciclo inflacionário que pode durar por um tempo mais elevado. Então é esse que é o grande ponto, hoje a grande discussão. Nós estamos falando de uma inflação que ela foi proveniente de um caso diferente lá dos tempos anteriores, né? Talvez o remédio que nós estamos usando nesse momento para a inflação não seja o remédio mais adequado, tá? Então, quando você sobe os juros na cadeia toda, né? Principalmente para as indústrias. E ela que hoje precisa de mais incentivo exatamente para voltar a suprir as cadeias e também gerar mais oferta para conseguir despressionar um pouco essa inflação. E em relação às commodities energéticas, qual é a relação entre o preço do barril do petróleo no mercado internacional e as ações da Petrobras? A estatal deve anunciar algum novo reajuste aí nos preços? E é um bom momento também, na sua opinião, para comprar Petrobras, apesar dos riscos eleitorais desse ano? Eu ainda vejo que é um bom momento até pelo que eu falei anteriormente. Petrobras é um papel que está subvalorizado. O aumento do petróleo, vou levar em consideração que vão continuar com a mesma política sem subsídio. Na mesma política sem subsídio, se aumenta aí a projeção de faturamento dela, um aumento bem significativo. Tá?
Então, porque o consumo de petróleo ele vai acabar sendo meio que linear. Tá? Então, você pode ter o etanol, mas o etanol acaba acompanhando o preço do aumento da gasolina. Ele acaba puxando, fazendo uma equiparação junto com o petróleo, junto com a gasolina. Então, a tendência de aumento do faturamento da Petrobras é um aumento significativo. O reajuste ele pode não ser tão grande como anteriormente, porque nós estamos falando um outro patamar de dólar. Nós estamos falando que no mês de janeiro nós tivemos uma redução do dólar em torno de 4% em relação a hoje. Então, isso também já tira um pouco dessa pressão, que é o grande ponto que o entrevistado anterior acabou comentando, que essa falta de responsabilidade com o público acaba podendo piorar mais ainda a inflação. Porque além de você ter esse reajuste do barril do petróleo, você pode ter um reajuste por essa falta de responsabilidade que você tem com as contas públicas, gerar um aumento novamente da banda do dólar. E isso, com a inflação e principalmente para os combustíveis, acaba sendo bem problemático. Então, você vai subir as duas pontas da equação. Que como que é formado o preço da gasolina é simples, é o preço do barril externo versus o preço do dólar, você vai gerar aí teu preço do combustível. Então, se você subir as duas pontas ao mesmo tempo, você pressiona mais ainda o preço do combustível. Lembrando, né, que o combustível ele entra diretamente na cadeia de produção, então ele vai puxar desde o transporte até a produção, e isso sim pressiona mais ainda a inflação. Falando da crise Rússia e Ucrânia, né, que está aí na mira dos investidores, caso a Rússia invada mesmo a Ucrânia, quais devem ser as consequências para os preços do petróleo, do dólar e a inflação mundial? Como o investidor deve lidar aí com essas incertezas geopolíticas? Isso com certeza, se tivesse ocasionalmente a Rússia invadir a Ucrânia, nós podemos colocar o petróleo lá para seus 110, 115 dólares o barril facilmente. Mas, ao mesmo tempo, a OPEP já vem segurando, né, a produção há algum tempo, até para retomar aquela margem que ela perdeu lá atrás, quando o petróleo estava 20 dólares. Então, até propositalmente, a produção ainda está baixa. Um ponto que pode melhorar um pouquinho, tá, é que acaba o inverno no hemisfério norte, então o consumo tende a ser um pouco menor. Mas, no meu ponto de vista, eu acho que vai ficar esse jogo de empurra de Ucrânia com Rússia, e eles vão, como anteriormente, na época da Guerra Fria, nós estamos falando isso aí desde 1950, esse jogo já vem sendo jogado há um tempo bem elevado. Eu acho que os Estados Unidos está marcando um pouco mais de presença em cima da Rússia nesse momento, para não ter o mesmo jogo que aconteceu lá com a Crimeia. Então, até por isso, eu acho que a pressão em cima da Rússia é um pouco até maior do que anteriormente. Do meu ponto de vista, pode acontecer, mas eu acho um pouco mais improvável. E se isso acontecer, com certeza, isso vai pressionar a inflação, sem sombra de dúvida, e vai dar um pouco mais de cautela dos mercados, entrando em um período de hedge. Isso com certeza vai puxar o dólar novamente para aquele patamar de 5,70. Até porque os juros americanos tendem a subir aí para controlar mais a pressão inflacionária aqui. E os números de emprego nos Estados Unidos mostram, né? O ponto mais importante, nós tivemos aí a média de salário crescendo em torno de 30% nesse último payroll. Então nós estamos falando se o custo de produção subindo fortemente, que vai pressionar também a inflação americana e, consequentemente, também os juros para subirem aqui. Uhum. Só já também para falar para o pessoal do chat, mandem perguntas, né? Daqui a pouquinho a gente já encerra a nossa conversa aqui com o Fabrício, então aproveita, o pessoal tá falante aqui no chat, mandem perguntas aqui, né, pra gente debater aqui também, né? E continuando aqui, né, vamos falar agora da China em relação às Olimpíadas de Inverno, que fizeram algumas regiões reduzirem, né, a produção por causa da poluição, e a gente teve também o feriado por lá. As projeções de crescimento indicam uma desaceleração, com crescimento em torno de 5%, menor número desde os anos 90, isso se considerarmos 2020. Por outro lado, existe uma expectativa de uma política expansionista do governo chinês,
né? E como é que você avalia a influência da China e o impacto também, né, para o setor de commodities, a adoção de metas de baixo carbono na China, podem acabar impactando a economia mundial? A volta da China com certeza vai impactar a economia mundial. Agora, emissões de carbono da China é um ponto muito controverso, né? Até quanto os dados da China, nem sempre eles são tão claros, nós conseguimos ter um panorama ou uma credibilidade tão forte. Então, que a China cortou os juros para exatamente acelerar, principalmente aquela crise que ela enrustiu no mercado imobiliário dela, que acabou eclodindo aí o default das empresas, principalmente a Evergrande, aí, que é a principal do cenário. Eles vão acelerar. O único ponto é que esse tempo de ação é demorado, não é tão simples quanto... É muito mais rápido você cortar a cadeia do que retomar a cadeia. Nós estamos falando desde o tempo de capacitação, de contratação, capacitação de novos funcionários, restabelecimento do fornecimento de matéria. E isso, para o Brasil, por isso que acabou acelerando bastante. Nós somos os maiores exportadores de minério de ferro para a China. Então, o preço do minério já retomou um patamar mais elevado, até hoje com a abertura da China, ele acabou subindo novamente. Então, a tendência disso é da China reacelerar, incentivar bastante a produção. Então, eu vejo que a China vai ter um crescimento alavancado para 2022, principalmente com o restabelecimento das suas cadeias produtivas. Isso ainda, o que serve como um ponto muito interessante, é a expectativa de crescimento no mercado americano. Apesar da inflação, o mercado americano vem demonstrando uma força para a retomada do PIB e para a retomada da economia, de uma forma forte. E isso, com certeza, puxa a China junto para o abastecimento desse mercado. Então, a tendência da China é voltar forte, isso sim, puxar bem as commodities que são exportadas pelo Brasil. Isso aí, os papéis de uma Vale, com certeza é um papel também ainda interessante para essa retomada, visto que a China vai ter que aumentar o consumo de minério de ferro para conseguir executar. Já as Olimpíadas é um período transitório, não sei se vai ser esse mês, isso atrasa um pouquinho, né, essa retomada da China, mas eu não vejo um grande problema nesse momento. Eu vejo uma expectativa muito boa para o mercado chinês aí no crescimento nesse próximo ano, de uma forma bem acelerada mesmo. Fabrício, tem uma pergunta aqui do nosso chat, né? Se você sentir a vontade de responder. O Piazão Prime, ele pergunta: Estados Unidos estaria devolvendo por vingança a crise dos mísseis em Cuba, né, em relação à Rússia e Ucrânia? Não, na verdade, os Estados Unidos está querendo muito mais marcar território, porque ele perdeu algum espaço há algum tempo atrás na sua política internacional. Então, o ponto dos Estados Unidos é que ele não quer deixar novamente acontecer com a Crimeia. A expansão russa, vamos voltar aqui um tempinho atrás, os hackers que entraram aqui no sistema de abastecimento de combustíveis aqui nos Estados Unidos é um dos pontos. Então, os Estados Unidos está querendo demonstrar que ele tem alguma força e retomar a sua posição, que sempre foi uma posição de vanguarda no mundo, principalmente nessa parte internacional e controlando aí esse tipo de postura que a Rússia tem. Do meu ponto de vista, a Rússia, se não tivesse essa pressão, ela já teria invadido a Ucrânia. Tá? Da mesma forma que ela fez com a Crimeia. Na época da Crimeia, os Estados Unidos teve uma postura muito mais fraca, e isso acarretou eles anexarem a Crimeia. Então, é muito mais está querendo demonstrar para a Rússia que ela tem a força, principalmente, né, diante da OTAN. Tá certo. Fabrício, eu queria que você fizesse suas considerações finais, né? O que você tem a dizer diante de todo esse cenário que a gente conversou aqui? O que você tem a dizer ao investidor brasileiro, né, para esse ano de 2022? O investidor vai ser um ano que você vai ter uma volatilidade bem elevada, principalmente no Brasil. Então, o cenário, a evolução do cenário da eleição, ele vai ser muito importante para a economia brasileira. Então,
ainda vai ter bastante turbulência, né? É o que eu costumo falar, né? Nós somos a ponta do chicote, né? Se tem turbulência aqui atrás, a nossa turbulência é maximizada, principalmente com essas mudanças de cenário. Então vai ser um ano que vai ser decisivo para o controle de inflação. A evolução desses mercados vão gerar oportunidades para o Brasil. Tá? Principalmente esse crescimento, o Brasil ainda tem uma capacidade, principalmente no mercado de commodities, muito forte. Não só commodities ferrosas, commodities alimentícias também. E tendo essa capacidade de reabastecer o mundo e conseguir evoluir, se o investidor estiver atento, ele vai pegar pontos interessantes aí para o crescimento que se deve ter no Brasil para 2023. Tá? 2022 ainda vai ser um ano bem complicado, mas para 2023 a tendência é que o Brasil deva decolar um pouco mais forte. Isso sim, você vai começar a retomar, vai começar a ter esses papéis bem valorizados. Então ainda é um mercado que eu brinco de pechincha ainda no Brasil. Tem uma expectativa para 2022 de ainda conseguir entrar, direcionar ainda capital para você conseguir fazer suas compras. Não é à toa que nós estamos vendo esse caminhão de dinheiro estrangeiro que entrou aí no mês de janeiro. Nossos papéis, até pela alta dos juros aqui nos Estados Unidos, a tendência era o quê? Nós sermos dragados, não entrar capital. Então, isso demonstra aí a força, a expectativa que eles têm, principalmente no mercado de commodities. Tá certo, muito obrigada pela sua participação aqui com a gente, por todos os esclarecimentos, Fabrício. Eu conversei aqui então com o Fabrício Veloni, que é economista-chefe da Frente Corretora. Obrigada, bons investimentos aí para você, uma ótima semana, Fabrício. Muito obrigado, Hanna, obrigado, Elizabeth. Pois é. Bom, vamos seguindo então, né, Isa, aqui com o nosso BMC Stock, agora falando, né, que o Ministério Público Federal pediu ao CAD que seja vetada a compra das redes móveis da Oi, né, pelas concorrentes TIM, Vivo e Claro. E os detalhes a gente confere então na reportagem. Segundo o Ministério Público, a compra da Oi Móvel pela Claro, TIM e Vivo aumentaria a concentração no mercado de telefonia móvel. O órgão argumenta que os remédios propostos, inclusive os da Anatel, seriam ineficazes para conter os riscos concorrenciais e aponta uma suposta irregularidade de gun jumping, que é a queima de largada, porque o negócio teria sido praticamente fechado entre as partes antes que o CAD fosse devidamente informado. A promotoria entende que a compra da Oi por Claro, TIM e Vivo acabaria por fechar o mercado e impedir a entrada de um quarto grande player. Além disso, foi pedida a abertura de um processo para investigar possíveis práticas anticoncorrenciais por parte das 3 interessadas. A Vivo informou que foram seguidos todos os procedimentos legais cabíveis. Já a TIM e Claro não se pronunciaram. Bom, em resposta ao Ministério Público Federal, a TIM informou que não houve nenhuma formação de consórcio para a compra dos ativos móveis da Oi pela empresa e pelas rivais Claro e Vivo. De acordo com a companhia, né, que fez o comunicado agora há pouco, a operação da venda foi então desenhada para preservar todo o ecossistema de telecomunicações brasileiro. História que a gente vem reportando desde as últimas semanas, né? Agora então houve o CAD barrou então essa venda e a gente está acompanhando todos os detalhes para passar para vocês aqui em primeira mão, porque agora então a gente vai aproveitar para dar uma olhada no setor, né? Principalmente ações da Vivo, TIM, Oi, para ver como estão operando nesse momento após esse veto aí do CAD, Hanna. Vamos olhar então, Isa, separei aqui, né, para a gente conseguir dar uma olhada, né, bem bonitinho. Aqui apareceu o setor, pedi para o pessoal aqui do nosso Twitter compartilhar na tela. Olha só, tá dando uma atualizada aqui, deu uma oscilação na internet, mas aqui aparece o IBR3, que já está com uma queda de agora 7,55%, né, após aí esse anúncio, né, com papel a 97 centavos. O IBR4 cai também 5,11%, na casa de R$ 1,67 também o ativo, o IBR4. Já a TIM está aí também recuando 1,5%, com papel a R$ 13,17.
E a Telefônica também aparece por aqui, recuando 0,37%, com o papel na casa aí dos R$ 49,00. A gente então, né, conseguiu dar uma olhada para ver como é que estão. Vamos olhar inclusive o gráfico da Oi aqui para a gente ver rapidinho então, né, já que está com essa queda aí de mais de 8%, 8,49%. E está aí, então, com o papel a 98 centavos, né? Mesmo assim, a gente vê que vem de uma subida, né, Isa? Desde o comecinho lá de janeiro, lá pelo dia 13 de janeiro, veio subindo, né? O papel veio recuperando lá pelo dia 12, 13 de janeiro. O papel estava sendo comercializado a 68 centavos, né? E a gente vê, então, que veio dando uma recuperada e a gente vai, então, monitorando, né, essa aprovação da venda da operadora, né, por essas outras operadoras de telefonia, né, brasileiras, e a gente vai trazendo as atualizações. Vamos, então, rapidinho passar um pente fino aqui no nosso mapa de calor para a gente ver, então, como é que as ações estão se movimentando, já que o Bovespa, né, segue tímido, está subindo aí 0,03%. Quando a gente olha aqui no nosso mapa de calor, a tela fica assim, meio dividida, né? Falei das quedas no comecinho do estoque, vamos falar rapidinho então das altas, porque tem Bradesco não, Banco do Brasil subindo 4,95%, depois aparece na sequência a Uzi Minas subindo 3,49%, Bradespar agora subindo 3,41%, JBS, né, tá aí com uma alta acima dos 3%, assim como o TOTS, que já sobe 2,49%, CSN 2,44% de alta também, e a Vale está com uma alta também de 1,91%, a Vale que anunciou inclusive agora há pouco, que começa, né, que iniciou as obras na primeira das 5 barragens previstas para serem eliminadas, né, em 2022, situada em Itabira, em Minas Gerais. A barragem DIC 4 faz parte das construções classificadas pela empresa como mais perigosas, né? Então esse anúncio aconteceu agora há pouco e a gente vê então que Vale já está aqui entre as maiores altas. E no mais tem setor de varejo forte aparecendo por aqui, os bancões também, setor de construção estão aqui nas maiores altas do dia e frigorífico também, tem apenas BRF nas maiores quedas, no mais tem JBS subindo, Marfrig também está entre as maiores altas do dia, VEG também está por aqui subindo 1% e os bancões estão também por aqui. Isa, é com você. Isso aí, Hanna. Bom, e antes de chamar o Alex, vou dar uma olhadinha aqui no nosso chat e relembrar o pessoal que precisa dar um like, gente, dá um joinha aqui pra gente, porque trocamos de link aí do News pro estoque, então você precisa dar um like novamente, mesmo que você já tenha dado mais cedo. Então, dê seu like, compartilhe para os seus amigos para ficarem bem informados sobre tudo que acontece no mercado financeiro. E mais uma notícia, se inscrevam no nosso canal do Telegram, faltam poucas inscrições para a gente alcançar aí os 2.000, então eu conto com vocês, ó, se inscreva no nosso canal do Telegram que você vai receber aí em primeira mão as principais notícias do mercado financeiro, é só se inscrever agora aí no canal do Telegram da BMC News. E agora sim é hora das análises e dos gráficos do Alex André, que já está aqui no estúdio com a gente nessa segunda-feira. Boa tarde, Alex, o que temos para hoje? Boa tarde, Isabela. Boa tarde, Hanna. Boa tarde a todo mundo que nos acompanha aqui no BMC Stock, né? Hoje os 10 gráficos a gente vai continuar abordando, né, a relação aqui dos mercados emergentes com a Europa, Estados Unidos e também, claro, né, colocando aqui a visão de Brasil. Tá? Vou colocar o primeiro gráfico aqui, pessoal, acho que é o mais interessante, que todo mundo está conversando, né, no mercado, enfim, discutindo em relação à expectativa de lucro para 22, né? A gente tem falado isso nas últimas edições, que a expectativa tem se diminuído, né, nas últimas semanas para cá, principalmente com a retórica de aumento de juros, né? E esse gráfico ele simboliza 2 pontos, né? Uma relação, né, de tendência de aumento de lucros, né, ou seja, sequenciais desde 1971 na Bolsa Americana, ou seja, a gente consegue observar tanto o S&P 500 desde 71 até o momento, né, até 22, e essa linha azul a gente vê aqui medido pelo EPS, seja o earnings per share, ou seja, uma expectativa de lucro crescente desde então. Mas o que é interessante aqui, pessoal, né, que a gente consegue observar que o EPS, né, ou seja, atual está em nível, está aproximadamente ali 40% acima da sua tendência, né, ou seja, de alta. Ou seja, a gente consegue observar que ainda com uma revisão para baixo, né, ou seja, uma revisão um pouco mais pessimista agora no curtíssimo prazo, mesmo assim, né, a gente consegue ver e está totalmente, né, descolado da média, né, ou seja, da tendência, né, de longo prazo em relação a lucro. Né, ou seja, então,
A expectativa que a gente consegue observar, inclusive, alguns resultados que foram divulgados nos Estados Unidos também trazem, né, uma retórica, essa relação, né, de queda que teve ali, principalmente no mês de janeiro, né, na Bolsa Americana, abre-se uma oportunidade, uma janela à medida que os ganhos, né, quando a gente pega aqui a questão do IPS, ainda está bem elevado em relação à média histórica e também à própria tendência. Tá? Então, acho que é um ponto interessante a se analisar. Não mostra-se aí uma queda adicional, tá, projetada, principalmente ali para o terceiro e quarto trimestre, muito pelo contrário, primeiro e segundo trimestre mostra uma retração de IPS, terceiro e quarto trimestre já mostra-se ali uma recuperação. Tá? Então, a gente pode observar ainda que no top line, o resultado ainda está muito bem de forma geral, tá? Quando a gente fala aqui do índice S&P 500. Bom, e quando a gente fala em relação à queda estimativa, que aquele gráfico não mostra tão bem assim, que a gente pega uma fotografia desde 1970, né? Quando a gente começa a dar uma lupa em relação aos últimos anos, aos últimos trimestres, olha que interessante, né? A gente coloca aqui desde o primeiro trimestre de 2020 até o quarto trimestre de 2021, que nós estamos aqui passando, né, os resultados, a gente consegue observar uma queda, né, de IPS, né, ou seja, na Bolsa Americana, né? Chegou ali uma expectativa de expansão que era de 10%, chegou agora a passar ali próximos de 1,5%, né? Ou seja, quando a gente compara aqui o terceiro trimestre, agora está praticamente no 0 a 0, né? Ou seja, quando a gente olha em relação à média, né, nos últimos trimestres, né? Ou seja, quando a gente pega aqui a média desde 2010, tá? Então, ou seja, teve um descasamento muito grande, né? Ou seja, que foi até explicado no gráfico passado, ou seja, está no nível de 40% de IPS acima da tendência de longo prazo, e agora, né, voltando-se um pouco ali no curtíssimo prazo. Tá? E quando a gente olha aqui em relação, né, também do S&P 500 como um todo, né, a gente consegue observar também por parte de receita, os bancos também vêm, não só bancos, mas também as grandes companhias como de tecnologia, as FANGs, né, também vêm representando não só o menor resultado, mas também vem arrefecendo, né, dos resultados que tiveram no ano passado. Tá? Ou seja, vem voltando próximo à média, quando a gente fala aqui de IPS, principalmente olhando para o ano passado para cá. Bom, e um ponto interessante que fizeram as ações se valorizarem muito no ano passado nos Estados Unidos, né, que tiveram um ponto bem interessante, que foi a questão do buyback, né, ou seja, recompra de ações. Né, a gente bateram um recorde nos Estados Unidos, inclusive aqui no Brasil a gente está vendo esse mesmo movimento, que foi o principal discurso que a gente olha ali em relação, né, nas ações que valorizaram no ano passado para cá. Então a gente tem ali um recorde, né, de buyback, já passando mais de 1,234 bilhões de dólares, tá? No ano de 2021, tá? Um ano fechado, comparando também com o 22 que nós temos até o momento. Então, um número que foi muito forte, impulsionado ali, principalmente o maior número desde os anos 2000, e ele coloca-se aí, né, como uma narrativa que as próprias ações, na visão das companhias, estão de forma subavaliadas, né? Ou seja, principalmente as ações de tecnologia que também fizeram recompra recentemente, tá? Ou seja, mesmo com essas altas, a gente tem uma tendência de longo prazo também, de lucros crescentes, tá? Acho que é um ponto interessante para a gente destacar aqui. Nesse gráfico aqui, a gente já muda um pouco, vai lá para Europa, né? A gente fala aqui do Reino Unido, do CPI, né? Ou seja, a gente consegue ver aqui em relação à questão da inflação por lá, que está pegando de uma forma muito forte, inclusive até uma reunião, né, saindo ali, não falando de Reino Unido, mas falando de França, né, o Emmanuel Macron, né, se reúne aí com Vladimir Putin para tentar resolver essa questão, principalmente da questão do gás, né, ou seja, que tem uma grande dependência da Rússia, né, com aumento de tensões entre a Ucrânia. Então esse ponto interessante que vem pegando na inflação por lá. E no Reino Unido, esse gráfico, como eu já volto a falar sobre esse gráfico aqui, a gente tem uns dados aqui desde 2003, né, até agora 2022, essa linha mais clara, né, a questão do CPI, né, do Reino Unido, né, que coloca ali como energia, gás, né, e outros combustíveis. A gente consegue observar uma alta muito forte, que impulsionou também, né, o consumo discricionário, né, ou seja, a gente consegue ver ali, né, os bens cíclicos, né, ou seja, versus o mercado. Então, o que impulsionou também esse CPI de energia, gás e outros combustíveis impactou diretamente em viagens, né, em alimentações, né, e outros gastos, né, principalmente ali utilizados, né, por boa parte, né, dos cidadãos ali do Reino Unido. Isso impactou diretamente a questão também, né, da inflação. Então esse ponto aqui é bem básico, né, bem óbvio aqui para quem está nos acompanhando, mas a gente vem sempre atualizando essa visão. A gente consegue observar que ainda a inflação não é transitória, como todos falavam, ou seja, ainda está em níveis muito altos, né, ou seja, a gente consegue observar que ainda o consumo discricionário está underperformando à medida que a inflação também sobe. Tá? Bom, aí é um ponto interessante, inclusive o Marco falou desse gráfico lá no pre-market, né? A gente consegue observar que o ano de 22, ou seja, esse ano, foi o janeiro mais forte nos últimos anos em entrada de fluxo de equities, tá? Principalmente nos Estados Unidos. Tá? Então a gente está falando aqui de 84, né, bilhões de dólares somente no mês de janeiro, tá? Quando a gente fala aqui, né, de global equities. Só perdeu para 2018, né, que foram 110 bilhões
de dólares. E para onde foi todo esse dinheiro? Né? A maior parte, é claro, foi para mercados desenvolvidos, mas uma boa parte que até impactou diretamente aqui o nosso Ibovespa por mercados emergentes. Né? Então, Brasil também foi um país aí que foi recebido um grande fluxo no mês de janeiro, que janeiro também é um mês historicamente positivo para as ações, tá? Ou seja, é um movimento que a gente consegue observar muito forte nesse ano de 22. Tá? Bom, e um ponto interessante desse gráfico aqui, que também coloca-se, né, uma visão até do Goldman Sachs, que foi o gráfico anterior, ele coloca esse gráfico aqui também para a gente refletir um pouco, né? Ou seja, a gente tem aqui o S&P versus o MSCI Brasil, né? Então, a gente consegue ver aqui o MSCI Brasil valorizando-se mais de 12%, enquanto o S&P caindo 5,5%, né? Ou seja, a maior parte do fluxo veio para as ações de mercados emergentes e isso impactou diretamente aqui. Ou seja, isso é bem clássico, né, da gente estar conversando aqui. Os gringos também puxando, né, a nossa bolsa, continuando aí trazer fluxo de acordo com os dados da própria B3, que a gente sempre atualiza aqui e coloca, né? Inclusive, a gente tem ali um fluxo muito forte para equities e deve continuar sendo impactado por financials, né, e setor de oil and gas e também mineração, como a própria Hanna falou ali no mapa de calor da Nelogica. Tá? Bom, aí quando a gente começa a dar uma lupa, né, ou seja, começa a olhar um pouquinho além, né, do top line, ou seja, do total, ou seja, de equity, falou do Global Equities, né, falou do diferencial do S&P com o MSCI Brasil. Agora a gente vai falar sobre, né, a questão dos emergentes, né, ou seja, quanto teve ali, quantos bilhões de dólares, né, foram alocados, né, em relação a fundos de mercados emergentes. Quando a gente fala aqui em relação às últimas 52 semanas, né, ou seja, a gente pega aqui uma média de 4 semanas, ou seja, uma média de um mês, a gente está falando aqui em torno de 5, 6 bilhões de dólares, tá, de fluxo. É um dado muito forte, a gente consegue observar desde a semana ali do dia 29 de dezembro até a semana que se encerrou no dia 26 de janeiro. Tá? Ou seja, um fluxo muito forte, saindo de um fluxo negativo, né, de próximo de 10 bilhões de dólares, um fluxo positivo, chegando-se ali próximo de 5 a 6 bilhões de dólares. Ou seja, um fluxo muito forte, a gente consegue observar. E esse gráfico aqui, claro, colabora com o aumento de Brasil e também outros emergentes como Turquia e Rússia, respectivamente, principalmente no setor de oil and gas. Tá? E esse gráfico é mais uma vez que a gente traz ali o diferencial, né, do MSCI Emerging Markets com o S&P 500. Então, mesmo assim, né, mesmo com esse aumento, né, do Emerging Markets, né, ou seja, mesmo com mercados emergentes ganhando visibilidade, notoriedade no mundo inteiro, né, é uma parcela muito pequena, né, nas carteiras dos gestores globais. E isso demonstra que mesmo com essa alta no curtíssimo prazo, ainda tem uma perna muito grande, né, de alta que pode acontecer à medida do desconto. Tá? Então, a gente está falando aqui somente, né, da variação relativa dos dois ativos, né? Ou seja, tanto do MSCI Emerging Markets versus S&P 500. Então, essa performance relativa ainda está muito inferior na tendência histórica desde 88. Ou seja, a gente consegue observar, né, que o S&P 500 tem outperformado sim no Emerging Markets, não é uma novidade, ao longo dos últimos anos. Então, esse ganho adicional, ainda a gente consegue observar que nesse gráfico, né, ou seja, a gente está falando aqui de performance relativa, ainda está descontado. Né? Claro que a gente tem que utilizar outras métricas, né? Alguns usam, né, preço sobre lucro, EV/EBITDA, enfim, diversas métricas para diversos múltiplos, mas sobre performance relativa em dólar, né, a gente consegue observar que ainda estamos muito aquém, né, do principal índice americano. Tá? Então esse é o principal gráfico para a gente ressaltar por aqui. Tá bom, Hanna? Isabela? Esses são... Ah, não tem mais gráfico, não tem esse aqui também. Eu pensei que tinha acabado, mas não, tem esse gráfico ainda. Vamos continuar aqui ao vivo, é assim mesmo, que eu pensei que tinha acabado, que eu estava vendo aqui no telão. Mas a gente tem aqui o movimento dos SPACs, pessoal. Olha o que é interessante. Os SPACs não eram muito falados, né, nos últimos anos. Né? Era um movimento, para quem não conhece, né, ou seja, o SPAC é praticamente um movimento que é utilizado em empresas de capital fechado, né, para utilizar-se, né, ou seja, para abrir capital dessa principal companhia que os investidores têm como foco. Né? E o SPAC era um movimento que começou a ser falado ali a partir de 2020, né, a partir da pandemia, e chegou a explodir, né, chegou a ter mais de 55 bilhões, né, de dólares, né, quando a gente fala aqui de deals, ou seja, de valor adicionado. E agora a gente consegue observar que depois desse pico de 2020 para 2021, que chegou a bater 50, 55 bilhões, agora se voltou ali para um nível ali próximo de 5 bilhões, ou seja, chegou ali num nível bem próximo à média, né? Ou seja, chegou a cair bastante. E qual que é a principal explicação, né, dos SPACs terem perdido tanta atratividade? É a questão, né, ou seja, da redução do taper, né? Ou seja, a redução de liquidez global, que era o discurso que era feito antes. Ou seja, antes tinha muita liquidez, né? Ou seja, os bancos centrais fazendo o easing, ou seja, fazendo quantitative easing, ou seja, fazendo muitos estímulos no mundo inteiro, Estados Unidos, Europa, e agora estão discutindo, né, retirada desses estímulos. Os Estados Unidos já estão fazendo isso, e na Europa tem se discutido, então o mundo inteiro vem tirando, né, um pouco de atratividade nesse tipo de investimento. Tá? Então os SPACs vem voltando, a gente está falando uma ordem de 5 bi agora,
de dólares, mas olhando para o histórico de 2020 para 2021, a gente consegue observar que teve uma grande queda, tá? E aqui é um ponto interessante, esse gráfico aqui eu vou dedicar aqui para todas as mulheres que nos acompanham aqui no BMC Stock, que a gente fala aqui de preços das bolsas Chanel, que é um ponto interessante desde 2019 até 2021. A Hannah já está me olhando aqui, a Isabela também. Mas agora ficou mais caro para comprar uma bolsa Chanel, para quem nos acompanha aqui. Essa barra aqui mais azul, mais escura, a gente está falando dos preços das bolsas Chanel, que é a Classic Small, e também tem diversos tamanhos, vai ter a Max, que é a maior. Mas o que é interessante é que as bolsas clássicas da Chanel subiram de preço de uma forma muito forte, subiram não só uma vez, subiram 3 a 4 vezes em um ano só. Então a gente consegue observar que uma bolsa Chanel clássica, pequena, saiu de próximos de 5 mil dólares para agora próximos ali de 7.500 a 8 mil dólares a mesma bolsa. Tá? A gente está falando agora em novembro de 2021. Tá? Qual que é a principal explicação? A Chanel disse que depois de 2, 3 aumentos, o seu público que consome esse determinado tipo de produto não sentiu uma queda da demanda, ou seja, a demanda ainda continua muito aquecida e isso eles trouxeram até mesmo em comunicado que eles podem sim fazer novos aumentos. Tá? Também atrás desses aumentos, o que tem de explicação também? A relação tanto de uma demanda muito forte, ou seja, a gente consegue observar não só a Chanel, as principais grandes marcas, como a gente já comentou aqui também, tem uma demanda muito forte, e também a questão do supply chain, ou seja, a medida dos produtos também tem uma dificuldade logística de forma geral, isso também pode valorizar os produtos, e também um ponto bem interessante que é a parte de marca, a própria brand também tem uma marca muito forte, traz ali um pricing power mais forte comparado com outras grandes companhias. Tá? Então, ou seja, é um ponto interessante, a gente consegue observar que tem ali bolsas até, quando a gente pega aqui a Classic Max, ou seja, a gente consegue observar que chegou próximo até mais de 10 mil dólares, uma bolsa só. Então, eu quero perguntar para a Hannah depois e para a Isabela se tem coragem de pagar mais de 10 mil dólares, está falando aqui uma conta de padeiro, mais de 50 mil reais em uma única bolsa. Tá? Então, essa é a pergunta aqui para deixar para todas as mulheres aqui que também nos acompanham no nosso BMC Stock. É isso aí, Hannah e Isabela, para quem nos acompanha aqui. Agora eu quero fazer a pergunta, vocês pagariam mais de 50 mil reais em uma única bolsa? A Hannah estava falando aqui. É um investimento, Investimento. Vocês estão se valorizando, Se valoriza, vai valorizando, Se tivesse aí, a gente estava dentro por dessa, enquanto não vai ser dessa vez, um aumento de 2.500 mil, 2.500 dólares, bastante coisa. Se bem que não afetou ali no mercado, a demanda continua. É muito aquecida, é isso aí. Vamos ver se o dólar baixa aí, pra gente começar barato. a entrar nesse investimento aí, vamos ver. Obrigada, Alex. Imagina, eu que Até agradeço. amanhã. Tchau, até amanhã. Bom, e a gente segue, trazendo as informações do nosso noticiário aqui pelo Brasil, falando agora da JBS, que concluiu o processo de aquisição do Grupo Kings, líder no mercado de produção de charcutaria italiana, que conta com as operações lá na Itália e também nos Estados Unidos. Segundo a companhia, a compra segue o direcionamento estratégico da JBS de crescer em produtos de altíssimo valor agregado e fortalecimento também da sua posição de produção e distribuição de especialidades italianas autênticas, colocando a companhia entre os líderes de produção de salumeria italiana. A operação foi realizada, então, por meio da subsidiária Rigamonte. A gente aproveita, então, para dar uma olhada nos papéis aí de JBS, para a gente ver como é que, não só o papel da companhia, mas também o setor está se comportando no pregão de hoje. Separei, então, aqui JBS para a gente ver. JBS agora que sobe 3,36%, está aí com papel a R$ 35,39. Já em relação ao setor, a gente vê então, a JBS está aí subindo, tem Marfrig também subindo 2,2%, Minerva 1,1% de alta e apenas BRF está aqui recuando 2,93%, Isa. Isso aí, agora a gente fala da Companhia Paranaense de Energia, a Copel, que anunciou hoje que o mercado fio do seu segmento de distribuição cresceu 0,5% no quarto trimestre a 8.056 gigawatts-hora. Em 2021, o crescimento foi de 5,6% a 31.775 gigawatts-hora.
O mercado fio, só para explicar, então, é composto pelo mercado cativo, pelo suprimento a concessionárias e permissionárias dentro do Paraná e pela totalidade dos consumidores livres existentes na sua área de concessão. A alta, então, foi atribuída ao mercado livre devido ao crescimento de 10,6% no consumo do setor industrial paranaense e de 5% no consumo comercial. A classe residencial teve queda de 3,3% com a retomada de atividades presenciais e a classe industrial caiu 6,6% com a migração para o mercado livre. Então vamos dar uma olhadinha para ver como estão os papéis da Copel e do setor como um todo, Hanna. Vamos olhar aqui, Isa, deixa eu só fechar aqui para a gente separar então aqui o setor, né, das elétricas. Eu já separei então o papel aqui de Copel, que está recuando agora 1,26%, né, está aí sendo comercializado a R$ 6,42, né, o ativo. Já em relação aqui no setor, a gente vê que está tudo no vermelho aqui, né, pelo menos até esse momento. CEMIG agora recua 2,11%, ENGIE 3, 1,13% de queda, Light 1,48% de recuo, CESP 6, 1,45% de queda também. Neo Energia tem agora 1,12% de queda, a gente já falou de Copel, tem também Elet 6, recuando 0,84%, papel aí da Eletrobras. Depois aparece também a AES Brasil, recuando 0,35%, a Lupar 0,16% de recuo, ENGIE 11 também está aqui caindo 0,16% e NBR 0,43% de queda também. Já a única empresa que está subindo no pregão de hoje, dessa segunda, 7 de fevereiro, são os ativos aí da Taesa, que sobem 0,50%, Isa. Bom, e a Oncoclínicas anunciou que fechou acordo de compra e venda de 100% do capital social da Cemise pelo valor de aproximadamente 150 milhões de reais. De acordo com a companhia, será feita também um plano de expansão na cidade de Aracaju, em Sergipe, em cerca de 18,6 milhões de reais ao longo do primeiro ano, após então a conclusão da compra. A aquisição vai permitir a Oncoclínicas de expandir na jornada da prevenção e cuidado oncológicos, já que o modelo de atuação da Cemise é complementar e também sinérgico ao da empresa. Vamos ver então como estão os papéis dessa operadora, Hanna? Vamos olhar aqui, Isa, separei também aqui para a gente olhar. Tá bem aqui no cantinho, né? Estou dando uma olhada aqui. Só para a gente colocar bonitinho aqui, separei agora sim, vou colocar aqui, Onco 3, para a gente ver. Agora sim, separei aqui, Oncoclínicas agora tem um recuo de 2,74%, com papel a R$ 11,01. Centavos não, né, gente? Mas a gente vê a mesma coisa, né? Aqui, lá no finalzinho de novembro, entre o comecinho de dezembro, né, teve uma queda forte, papel de Oncoclínicas, com papel chegou a ser comercializado a R$ 7,52, subiu bastante, caiu no meio de janeiro, lá pelo dia 11, e veio se mantendo, né, dentro da estabilidade a partir do dia 10, 11 de janeiro, aí veio aí de uma alta, mas aí a gente vê que hoje, então, está caindo 2,65% o papel, Isa. E a Petrobras concluiu a venda de ativos para a empresa Origem Energia, antiga PetroMais, por 300 milhões de dólares, aproximadamente aí 1,5 bilhão de reais. Os detalhes você confere na reportagem. A petroleira finalizou a venda da totalidade de sua participação em 7 concessões denominadas Polo Alagoas no estado alagoano. Dos 300 milhões de dólares da transação, 60 milhões foram pagos na assinatura do contrato e os outros 240 milhões restantes foram pagos para a Petrobras. Segundo o comunicado, a operação anunciada em junho do ano passado está alinhada à estratégia de gestão de portfólio, à melhoria de alocação do capital, concentrando cada vez mais os recursos da companhia em ativos em águas profundas, onde tem demonstrado grande diferencial competitivo ao longo dos anos. O Polo Alagoas conta com 7 concessões de produção, 6 terrestres e a concessão do Campo de Paru, localizada em águas rasas, com lâmina d'água de 24 metros.
A produção média do polo em 2021 foi de 1,62 mil barril de óleo e condensado e de 550 mil metros cúbicos por segundo de gás, gerando 0,81 mil de barris de óleo equivalente por dia de líquidos de gás natural. Bom, e a gente vai olhar então os papéis agora de Petrobras, né, e o setor também para a gente ver, né, como um todo, como é que eles estão se comportando agora. Petri 3 agora tem uma queda de 0,31%, com papel a pouco mais de R$ 35,00. E Petri 4 está também recuando 0,25%, com papel a R$ 32,55. Separei também aqui o setor para a gente dar uma olhada, falamos agora de Petri 3 e Petri 4, mas a Vibra Energia agora recua 1,63%, né? Eu separei aqui o setor de petróleo para a gente dar uma olhada. 3R Petróleo, 0,51% de recuo. Já em relação às altas, tem Enalta subindo 0,45%. E PetroRio ainda está no 0 a 0 aqui, está decidindo para se vai subir, se vai cair, mas no momento está aqui operando na neutralidade, está subindo agora virou 0,01% de alta, Isa. Bom, gente, nós falamos mais cedo aí sobre a novela da venda da Oi Imóvel, né? A gente mostrou que o CAD, então, vetou essa venda, né, em mais um capítulo dessa novela, e em resposta ao Ministério Público Federal, a TIM, né, informou que não houve aí nenhuma formação de consórcio para a compra dos ativos móveis da Oi, que era uma das acusações que o CAD estava fazendo aí a essas operadoras. E agora há pouco, então, só para atualizar, agora há pouco saiu uma notícia, mais um desdobramento sobre este caso da venda da Oi, que Claro, Vivo e TIM apresentaram então uma nova proposta ao CAD para a compra da Oi Imóvel. Disseram aí que é uma avaliação inicial e que a oferta que foi apresentada na sexta-feira não é o suficiente para sanar as preocupações do órgão. Se um acordo não for firmado, então o CAD pode impor duras restrições, o que poderia tornar o negócio pouco atrativo para as telecomunicações. Então, a Claro, Vivo, TIM alteraram então essa proposta de compra da Oi Imóvel para que o CAD finalmente possa aceitar então essa venda. Envolve muita polêmica, muitas questões aí. O Felipe Nascimento daqui a pouco vai trazer mais detalhes no marketing também. E vamos dar uma olhadinha como está o mapa do calor como um todo, o dólar, como estão operando nesse início de tarde desta segunda-feira. Vamos olhar assim, Isa, até dei uma atualizada aqui para a gente ver bem bonitinho. O dólar nesse momento está, né, recuando 0,66% na casa dos R$ 5,29. Vamos dar uma olhada mais uma vez aqui no nosso Ibovespa, voltando aqui, que foi tanto papel que a gente olhou. Ibovespa agora está caindo 0,04%. Está aí na casa ainda dos 112.205 pontos. Só para a gente lembrar, ele abriu na casa dos 112.247 pontos, chegou numa máxima de 112.516 pontos e numa mínima também de 111.489 pontos. Está aí, então, recuando 0,06%. No comecinho do estoque estava subindo, né, ligeiramente subindo 0,04%. Sai aqui do setor de petróleo e para a gente olhar para o geral, aqui no nosso mapa de calor do Profit Pro da Nelogica, a gente vê que a situação não mudou, né, Isa, do comecinho do programa para cá. As mesmas empresas que estão ainda, né, nas maiores quedas, a gente não viu tanta alteração ainda. A maior queda agora, a GNDI 3, né, que está aí recuando 5,66%. Depois aparece a Apvida com 5,23% de queda. Cogna também 3,61% de recuo agora. Qualicorp cai 3,55%. BRF, né, diferentemente das outras empresas do setor, como JBS, está aí, e também Minerva, está aí nas maiores quedas do dia, recuando agora 3,9%. Depois aparece o Ultrapar caindo 2,34%, Raia Drogasil 2,23% de recuo também, e Dux também está por aqui, junto com Cogna, recuando 2,13%. Tem também empresas do setor de varejo, como Via, Lojas Renner, que estão aqui também aparecendo nas quedas, e os bancos digitais. Tem Banco BTG Pactual caindo 1,30%, Banco Inter, BID11, recua 1,41%, e Banco Pan está aí também caindo 1,30%, né? A gente está monitorando. Então aqui tem as aéreas também estão por aqui, Gol e Azul,
estão também entre as quedas. Já entre as altas, a gente tem Banco do Brasil, subindo 5,56%, né, em relação aos bancões, e JBS também sobe 3,21%, Bradespar 3,10%, Uzi Minas 3% também. Tem mais empresas como Vale e a maior parte das empresas também de varejo estão aqui aparecendo nas altas do dia, Isa. Bom, 2 horas e 1 minutinho, a gente vai chegando ao fim aqui do BMC Stock. Você volta no Business hoje? Volto, Isa, volto no Business mais tarde, porque hoje a gente conversa com a empresa Eternit para conhecer um pouco mais. Já participaram do Business, mas a gente tem mais informações hoje. Eles querem, né, falar um pouquinho sobre os resultados de 2021, apresentar também o plano de negócios da companhia. Então eu espero todo mundo, hein? 6h45 lá no BMC Business. E mandem pergunta no chat que eu repasso para o nosso entrevistado. Tá certo. Então daqui a pouco vocês ficam mais tarde. Vocês ficam aí com Hanna Beltrão.